É isso aí, pessoal. Agora são 9 horas e 30 minutinhos. Já estamos aí em mais uma semana, semana de mais lives, de mais informação. E o nosso convidado da noite é o repórter Gelson Cunha, conhecido como o Homem de Além Paraíba. Já chegando uma galera boa, Matheus Soares ligado na live. E vai chegar mais gente ainda, porque vamos relembrar as histórias de como assessor de imprensa, como repórter, toda a trajetória desse fantástico repórter Gelson Cunha. Vamos já chamar o nosso amigo? Ele já apareceu por aqui já, né? Tá online. Agora, Neto Conexão Repórter, conectando na tela. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três e Shazam! Olha ele aí, ó. Olha nós aqui. Como é que vai, meu amigo? Tudo bem? Tudo certinho. Obrigado pelo convite, irmão. Opa, eu que agradeço. Eu olhei assim, tem que ter um cara de boas histórias. E você é um cara com histórias sensacionais. É isso aí. Também são 40 anos de carreira, né? Tem 40 que anos de ter, carreira. tem que ter história. Às vezes você para numa padaria, né? Aí o padeiro começa a conversar com você, ou você para com um gari no meio da rua, o gari começa a conversar com você. Tem um monte de história para contar. Imagina a gente que trabalha profissionalmente com jornalismo, né? Verdade. E quando que começou essa paixão pelo jornalismo? Rapaz, eu estava no primeiro ano primário, porque antigamente não tinha esse negócio do neném já nascer na escola, não, se na creche, não, né? Antigamente você tinha que esperar dar 7 anos para fazer o primeiro ano primário, né? Estou falando de 60 anos atrás, né? Quase 59 anos atrás. Com 7 anos, eu fui fazer lá uma apresentação no auditório. Cada aluno tinha que Uhum. fazer alguma coisa lá, uma apresentação. Peguei um copo com água desse, que a gente toma café no botequim, e comecei a imitar o Jorge Cury. Jorge Cury era um locutor fantástico que ficou na história, para quem gosta de história. Está lá registrado um dos maiores locutores brasileiros de futebol de todos os tempos. Assim que eu comecei, eu achei que eu tinha que trabalhar em rádio, com 7 anos de idade. Aí você descobriu que tinha vocação para coisa. Tinha vocação. Só que o meu pai, seu Guanaí, que está no Uhum. céu, né? Ele queria que eu fosse maestro. Por quê? Porque antes dos 7 anos, sem saber ler, eu comecei a estudar piano, entendeu? Aqui em Entendi. Além Paraíba mesmo. Então, como eu não sabia ler, as notas eu diferenciava pelas cores. O dó era vermelho, o ré amarelo, o mi verde e por aí afora. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, né? Cada um tinha uma cor. Foi assim que eu comecei a aprender sem saber ler. Então eles acharam que eu tinha jeito para coisa, para tocar piano, e meu pai ficou entusiasmado, queria que eu fosse maestro, tá? Uhum. Então eu fui crescendo ele com aquela ideia, tocando piano, não sei o quê, até que eu fiz faculdade, mais tarde vestibular, né? Primeiro eu fiz para medicina, tomei pau. Segundo eu fiz para odontologia, tomei pau também. Quer dizer, não gostava de estudar, a verdade é essa, né? Resultado, fui fazer para atender a vontade do meu pai ali, né? Um vestibular na Universidade Federal aí do Rio de Janeiro para música. Não é que eu passei, rapaz? Não é que eu Aí passei? passou na música. Como é que foi a coisa? Aí eu dei a notícia a ele, ficou feliz da vida, só que ele não sabia que eu tinha feito, quase que na mesma época, um vestibular para jornalismo numa faculdade paga, tá? Ah, tinha uma atividade ali paralela na coisa, né? Exatamente. Aí, coitadinho, eu fico até emocionado quando eu lembro. Eu fui falar para ele, né? Papai, eu passei na faculdade de jornalismo, que é realmente o que eu quero. A gente já tinha conversado algumas vezes sobre isso, Uhum. né? E ele ficou triste, até porque também não podia pagar, mas fez um crédito educativo para mim. Eu estudei 4 anos pelo crédito educativo. Hoje tem outro nome aí, o crédito educativo. Se eu souber, se alguém souber aí me lembra. E resultado, ele pagou o crédito educativo. 4 anos depois que eu formei, ele me deu o carnê com crédito educativo pago.
Meu paizinho está no céu nos protegendo. Bacana. E quando é que ele começou a se interessar? Ele aceitou a minha profissão. Uhum. Quando, no terceiro período de faculdade, eu fui convidado por uma jornalista amiga queridíssima, Solange Varejão, né, para participar de um jornal de bairro, Jornal de Bairro de Madureira, na zona norte do Rio de Janeiro. Ó, de uns tempos para cá, estudante de comunicação botou na cabeça que tem que trabalhar na Globo. Mas no meu tempo tinha esse negócio, não. É Pegar o que aquela coisa do aparecia. glamour, né? Quero já começar na bancada do JN. É isso aí, né? Todo mundo tem esse Aí, glamour aí. exatamente, eu comecei pelo ZN Jornal de Madureira. E o dono do jornal, Dario Paes, que foi apresentador do Telecat, que era uma luta, uma marmelada da tinha o Verdugo, o Ted Boy Marino. A turma mais jovem não se lembra disso, mas o pessoal com mais de 40 pode ser que se lembre, tá? Era uma luta livre, tinha uma marmelada, mas tinha uns personagens fantásticos, né? Resultado, o Dario Paes, que era o dono do jornal, logo de cara, ele me deu uma página de esportes Ó, que bacana, hein? responsável. Logo me deu uma coluna do jornal chamado Cartão Amarelo. É um jornal bonito. O jornal até parecido com o jornal Extra do Grupo Globo, né? Que já existe há quase 20 anos ou há 20 anos, né? Então, Cartão Amarelo, eu escrevendo sobre futebol, que no início era a minha praia, né? Comecei a escrever, até que um dia ele promoveu no Maracanã, numa noite lá memorável, num jogo Flamengo e Madureira, porque o jornal era ZN, jornal que ficava em Madureira, um jogo de Flamengo e Madureira, né? Sabe a quem que eu entreguei o troféu, ao vencedor do jogo, que foi o Flamengo? Quem? Nada mais, nada menos que Arthur Antunes Coimbra, o nosso queridíssimo Zico, Olha que aí, até hein? as outras torcidas gostam dele. Pode considerar, então, a primeira grande reportagem? Exatamente. Aí eu trouxe 100 exemplares para minha terra, aqui além Paraíba. Entreguei a minha mãe, que saiu distribuindo o jornal para as amigas todas, e todo mundo falando com meu pai. Aí ele começou a ficar entusiasmado comigo na minha profissão. Quando eu comecei a aparecer na Rádio Globo, depois, então, com o amarelinho da Rádio Globo, aí que ninguém segurava mais, né? Pô, Bacana. é isso aí. Fala das experiências aí. Você falou do amarelinho da Rádio Globo. Como é que foi as experiências do amarelinho? Rapaz, foram fantásticas, né? Fantásticas as experiências com o amarelinho da Rádio Globo, que, na verdade, no início, só fazia trânsito. Quando eu entrei para o amarelinho, já tinha 3 anos que eu fazia apuração. Hoje acabaram com esse troço. Né? Uma apuração é o seguinte: você pegava o telefone, não tinha essa facilidade técnica que tem hoje, essa mídia eletrônica fantástica que a gente está usando aqui, por exemplo. Tinha que pegar o telefone, aquele telefone mesmo, né? Aí eu fiquei 3 anos apurando pelo telefone. Eu dei, inclusive, eu e a Maria Amélia Osório, que é jornalista, minha querida colega também da antiga Rádio Globo, nós conseguimos falar com o Egito pelo telefone no dia em que o Anwar Sadat, presidente do Egito, foi assassinado. Explodiu uma bomba onde ele estava, ali no palanque, e o embaixador brasileiro se safou. Conseguimos falar com o embaixador brasileiro. Entendeu? Olha aí. Aí o pessoal falou: tudo bem, se você continuar apurando pelo telefone do jeito que está, assim, aconteceu isso com um amigo meu da Rádio Nacional. Eles vão te deixar toda a vida aí. Você não vai falar, porque você quer falar no rádio. Aí, depois de 3 anos, no banheiro da Rádio Globo, no quarto andar onde ficava o jornalismo, eu lá fazendo xixi, entrou meu diretor de jornalismo, Mário Franqueira. Aí eu virei: seu Mário. Ele falou: fala, menino. Eu quero falar com o senhor. A minha mãe estudou com o ministro das Relações Exteriores, que na época era Saraiva Guerreiro, né? E ela escreveu uma carta para ele, nenhuma mentira, tudo verdade, pedindo uma colocação para mim na Companhia Siderúrgica Nacional, CSN, em Volta Redonda.
Ele falou, e daí? Eu falei, e daí, seu Mário, que eu não quero, meu negócio é rádio. Agora, eu não falo aqui na rádio, eu falo muito pouco. Aliás, o Maurício Menezes, né, da Rádio Tupi, do programa do Clóvis Sim. Monteiro, foi o meu primeiro secretário de redação, chefe de reportagem, né? Ele que me colocou para falar no rádio pela primeira vez. Só que eu falava assim uma vez ou outra, entendeu? Eu queria falar todo dia. Eu queria fazer o amarelinho, que era quem entrava Já com tinha já aquilo em mente já, né? exatamente, né? Então, ele virou e falou assim, tá, depois a gente conversa. Naquele dia mesmo, às 8 horas da noite, o horário que ele saía, aliás, às 7 da noite, uma hora antes de eu sair, mas o horário que ele saía, porque entrava a Voz do Brasil, o Mário Franqueira me chamou e falou assim, a partir de amanhã, você começa a fazer o amarelinho. Bacana. Você vai substituir o João Vita, que foi, para mim, o melhor repórter que o Amarelinho da Rádio Globo teve. João Vita, já está no céu também, pai do Ulisses Vita, que é nosso companheiro aí das redes sociais. Eu levei aquele susto, né? Mas fui fazer o amarelinho. Aí eu comecei, a primeira vez que eu fui falar no Amarelinho da Rádio Globo, eu não falava no rádio, eu não falava. Foi a primeira coisa, aprender ali. Tinha um comunicador chamado Luciano Alves, antes do Antônio Carlos, esse campeoníssimo de audiência, você conhece muito bem, entrar no lugar dele. Luciano Alves era um sergipano, fazia um programa de 4 a 7, 4 da madrugada a 7 da manhã, 3 horas de programa. Essa fase aí foi em que ano, Gelson? Isso aí foi por volta, na década de 80. Década de 80. Na década de 80, por volta de 85, 86. O Luciano Alves estava a pé da vida, porque tiraram o melhor repórter do Amarelinho e botaram um menino que não sabia nem falar no microfone. Tinha jeito, mas gaguejava. Ele virou e falou, você está gaguejando muito, meu filho, você tem que aprender primeiro a falar. Aí entrou um ouvinte, pé da vida com ele, mandou ele para aquele lugar no ar. Revoltado o que ele fez com o menino que estava começando. Né? Mas ele era, o estilo dele era esse mesmo. Eu fiquei amigo do Luciano, tenho uma saudade dele, ele já não está também com a gente mais aqui. Luciano Alves, o amigo da madrugada, era o Adelson Alves e depois o Luciano Alves, pela Rádio Globo, nos áureos tempos da emissora. Né? Então, comecei a fazer o amarelinho assim. O Paulo Giovanni, que entrava logo depois do Luciano, de 7 às 9, Paulo Giovanni, né? Que foi um grande comunicador também, ele virou para mim uma vez e falou, meu filho, você evita falar de improviso, você escreve ou então anota as principais coisas. E foi com essa dica que eu fui crescendo no amarelinho e deixei de ser... E o amarelinho deixou de ser o carro de reportagem que informava só o trânsito. Eu passei a falar de tudo. Mas uma curiosidade, o porquê ele disse, meu amigo, evite a falar com improviso. Qual era o fundamento que você aprendeu dentro desse conselho? É o seguinte, porque quando a gente atinge a minha idade, assim, eu estou com 66, fiz aí dia 12 de maio, agora passado, 66 anos, de uns 3 anos para cá, quando eu comecei a fazer o Conexão com o Mundo no aeroporto, nos aeroportos do Rio, né, que é um programa pelas redes sociais, eu não tinha paciência mais de anotar nada. Não vou anotar nada. Eu ia no improviso, aliás, porque o programa, inclusive, era assim, como você está fazendo isso comigo, você faz muito bem, entendeu? Parabéns. Porque já não tem paciência. Mas no início da carreira, você tem que ter paciência. Você tem que ter. Trabalhando numa empresa importante como era a Rádio Globo, continua sendo, só que mudou totalmente a programação, né? Agora é só música. Então, eu não podia ultrapassar o limite de 30 segundos, de 1 minuto, 2 minutos no máximo. Não era permitido errar, né? Então, era complicado. Se eu fico enrolando muito, eu enrolei uma vez o Haroldo de Andrade e foi muito engraçado. Eu fiquei sendo chamado de Seu Turíbio, porque é uma história do Seu Turíbio que eu nunca conseguia terminar a história. Então, para evitar isso, é que você tinha que... Isso aí que entra para a televisão, né? Mais comercial, ele é orientado também. Ele tem que ter um limite ali do tempo. Não pode ficar falando toda a vida, não. É com base nisso aí que o Paulo Giovanni me orientou. Entendeu?
E Deu para desse compreender? conselho em diante, o que aconteceu do inovador na sua carreira? O que aconteceu do inovador, não entendi. Da sua carreira? Ou seja, você foi caminhando, foi crescendo. Isso. Esse conselho aí, você reparou que estava dando norte à sua carreira. E o que você aprendeu das novas experiências, crescendo no rádio? Que a sua vontade era Ah, falar no tá. microfone. Eu fiquei no Amarelinho durante 11 anos, né? Até que um sujeito, um jornalista que ficou meu amigo fantástico, que provavelmente só não está acompanhando a gente porque não tem muita intimidade com esse troço, né? Mas depois eu vou mandar para ele essa entrevista. Sim. Jorge Guilherme Pontes, deve estar em quarentena lá em Copacabana. O Jorge Guilherme Pontes me chamou na sala dele, eu fazia só Amarelinho. Virou e falou assim: menino, eu vou criar aqui na rádio a CBN. E eu preciso de um chefe de reportagem. E pensei em você. Aí eu cocei a cabeça, logo me veio, né, aquela coisa, pô, vou parar de fazer o Amarelinho. Poxa, vou parar de aparecer, né? Chefinho de reportagem. Ele, não, mas não falei assim com ele. Ele falou assim: pensa aí, mas só tem 24 horas para pensar, mas tem que me dar a resposta, né? Aí eu pedi a opinião de algumas pessoas, né, que me disseram o seguinte: mas isso é assim mesmo. O Washington Rodrigues era repórter, o Apolinho, né, da Rádio Tupi, ele era repórter e se transformou no comentarista, já um apresentador fantástico da Rádio Tupi, né? Tenho o maior carinho pelo Apolinho. As pessoas têm que crescer na profissão. Você tem que aceitar esse troço. Aceita ser chefe de reportagem. Aí eu aceitei. E perguntei: mas eu posso continuar falando no rádio? Ele falou: pode. Então era tudo que eu queria, né? Aí, O primeira útil tarefa. agradável. Exatamente. Primeira tarefa que ele me deu. Fala aí 10 nomes de sugestão para ser um slogan da nova CBN, Central Brasileira de Notícias, criada pelo José Roberto Marinho, o filho mais novo do Dr. Roberto Marinho. Aí eu comecei a falar: CBN 24 horas por dia. CBN não sei o quê, CBN não sei o quê. CBN, a rádio que toca notícia. Olha. Tá até hoje. Tá até hoje. Se você perguntar lá, eles vão falar que não, foi uma agência de publicidade em São Paulo, mas ó, eu dou uma banana para eles. Isso aí com provas. Eu que dei a sugestão. Entendeu? Olha que maravilha, hein? E quando alguém quer roubar a sua ideia, você fica chateado, né? Mas não tem problema, Concordo. não. Eu gosto de todo mundo. Até eu tenho um filho especial chamado Diego Cunha. É o amor da minha vida, né? O Diego perguntou: você gosta do papai? Eu gosto de todo mundo. E eu também, graças a Deus, por pior que as pessoas possam me fazer alguma coisa, eu não consigo guardar a rádio. Eu acho que essa é a minha grande virtude, embora você não tenha perguntado. Por enquanto. Mas eu acho que é um orgulho também, né? Eu não sabia dessa informação. Você me dizer isso aqui, para mim, é exclusivo. CBN, a rádio que toca notícia. Como é que eu ouvi um bordão desse que passou pela sua cabeça? Porque o cara pediu dicas, né? E essa frase, esse slogan é icônico. Até hoje está aí, né? Até hoje a rádio já sofreu algumas mudanças, nem tanto porque o Zé Roberto Marinho não deixa, porque a rádio, essa rádio aí não abre mão, né? A Globo eles mexeram, falaram que ia mexer com a CBN também, mas não mexeram. A CBN está lá, né? É muito gratificante, né, rapaz? Eu estava vendo ali agora o SBT e vi apresentando no jornal um ex-estagiário meu no Sistema Globo de Rádio. Você fica feliz, que sempre me tratou com o maior carinho, né? Eu estou te vendo aqui agora e lembrando de um dia que você foi na Rádio Globo, você me lembrou isso recentemente, né? E que eu tive o prazer de te receber lá, e você falou que eu te tratei bem, eu não lembrava disso. É uma obrigação tratar bem todo mundo, né? Esse negócio de nariz em pé, essa pandemia está demonstrando que isso aí não está com nada. Porque Verdade. a gente precisa de todo mundo, a gente tem que respeitar todo mundo. Então, eu fico feliz, por exemplo, quando eu vejo esse apresentador do SBT, quando eu vejo o Sérgio Aguiar, que era da Globo News e hoje está na Record, se eu não me engano, é isso mesmo, na Record,
Ana Paula Araújo, me tratando com o maior carinho, na fila do antigo Canecão, que fica ali no Botafogo, do lado de onde é o Shopping Rio Sul, né? Na fila, ela me apresentar para o namorado, me deu um abraço e falou: foi o Gelson que me deu a primeira oportunidade na Rádio Globo. O Francisco Muito bom. Barbosa, comunicador da Rádio Tupi, que foi também comunicador da Rádio Globo, eu não sabia, foi também da Rádio Cidade, eu soube que ele foi da Rádio Cidade, Barbosinha. Francisco Barbosa chegou com a Ana Paula Araújo, né? Essa repórter fantástica da TV Globo, que virou apresentadora. Ela vindo de Juiz de Fora, que está pertinho, inclusive, aqui de Além Paraíba, onde eu estou, né? Aí virou e falou assim: ô Gelson, trouxe essa minha amiga aqui de Juiz de Fora, dá para você fazer um teste com ela aí, para ver se ela consegue fazer um estágio aí? Ou então ser contratada, porque ela já formou. Então não podia, tinha que ser ou contrato ou não contrata, né? Aí ela começou a conversar comigo, aquele vozeirão, aquela demonstração de estar por dentro das notícias, né? Eu virei para ela e falei assim: pega o microfone ali, pega o rádio, tira a cola, vai para a rua. Fazer teste nada. Você tem que sentir, você tem que ser o feeling, tem que sentir se a pessoa tem jeito ou não. Fizeram isso comigo e eu fiz com a Ana Paula Araújo. A resposta no imediato, né? Na ação ali. Antes dessa pandemia, eu estava ali em Botafogo, né? Aí estou vendo a Beth Lucchesi se preparar para fazer uma reportagem. Quando ela me viu, ela parou tudo. Ela me deu um abraço carinhoso nesse momento que a gente... Desculpe, querido, nesse momento que a gente está tão precisando de abraço, né? De abraçar as pessoas. Eu sempre gostei de fazer isso com todo mundo. Sim, sim. Né? E a Beth Lucchesi me deu aquele abraço tão apertado. Você não imagina como é que aquilo ali fez bem para um profissional com essa longa estrada. Não tem coisa melhor. Mesmo que tenha gente que não te respeita, que acha que velho não está com nada, como tem, você sabe que tem. Né? Eu esqueço quem me trata, quem me trata de qualquer jeito, né? Mas eu fico com essas atitudes que eu acabei de citar. Desculpe aí, pessoal. Desculpa, tá? Faz parte, a emoção faz parte da vida. E fala aí um pouquinho. Mas vai perguntando aí que eu tô. Ok, vai tomando aguinha aí que eu vou formulando as perguntas aqui. Mas aí fala aí como é que surgiu a oportunidade de fazer a parceria do sucesso que você fez com o Antônio Carlos, em fase Rádio Globo. Quando o Antônio Carlos, eu até brinco com ele, o Antônio Carlos, que é o ídolo do meu filho especial, Diego, né? Eu até brinco com ele, fala assim: quando você entrou para a Rádio Globo, eu já era famoso. Eu brinco com ele. Porque quando ele entrou para a Rádio Globo tinha uma audiência muito maior do que a Rádio Tupi. Depois foi diminuindo, né? Foi diminuindo até que a Tupi passou. Então, quando o Antônio Carlos entrou, eu já era do amarelinho da Rádio Globo, os ouvintes do rádio já me conheciam por causa do prestígio do amarelinho. Eu trabalhava quase que o dia inteiro. Aí o Antônio Carlos, ele combinou lá a ida dele para a rádio. O Luciano Alves, que eu citei no início do programa, foi para a Rádio Tupi e ele foi para fazer o horário do Luciano de 5 às 7 da manhã. O Dirceu Rabelo, locutor de chamadas da TV Globo, acho que está lá até hoje, o nosso querido Dirceu Rabelo. Continua, né? Um grande camarada, um vozeirão, né? Ele tinha gravado uma chamada falando assim: tá na Globo, hein? Você é muito novinho, você não pegou esse tom. Mas essa chamada fez sucesso. Tá na Globo, hein? Né? Aí, quando o Antônio Carlos, do primeiro dia, ele me chamou, eu virei: seja bem-vindo, meu querido Antônio Carlos, tá na Globo, hein? Eu plagiei aí o meu querido, que é o autor da frase, e pedi, inclusive citei ele depois, o Dirceu Rabelo. Desculpa eu ter usado, mas foi o que eu veio na cabeça. Tá na Globo, hein? E foi assim que o nosso primeiro contato. Com o passar do tempo, eu já na chefia de reportagem,
o Antônio Carlos teve um dia... Ó, você não está reparando que eu estou de gravata? Ó, ó, Sim, sim. ó, Opa, não podemos esquecer das gravatas. essa gravata aqui é uma clave de sol. Tá? Tá desenhado aqui, ó. Eu botei porque eu sei que você gosta desse negócio da gravata. Sim, sim. Por que que eu tenho mania de andar de gravata? Porque quando eu fui para o Rio de Janeiro, depois eu vou voltar no Antônio Carlos. Quando eu fui para o Rio de Janeiro, um amigo meu da minha cidade, de Além Paraíba, Fuad Fadel Sayone, que também já está no céu, já está no plano superior, ele virou para esse seu amigo aqui e falou assim, ó, se você quiser se dar bem no Rio de Janeiro, como jornalista, você tem que, ó, andar com a máquina fotográfica, aprender a datilografar, porque naquela época era máquina de datilografia, as pessoas faziam curso, não tinha esse negócio mole de negócio de... Né? Você encosta o dedinho ali, não. Tinha que aprender. Não tinha nada de touchscreen, nada. Falar inglês e andar bem arrumado. Conselhos do Fuad. Logo, uns dias depois que eu fui fazer pela primeira vez a chegada de um presidente da República ao Rio, que era o general João Batista Figueiredo, que foi o último do regime militar, eu fui no primeiro exército, que é no Comando Militar do Leste, que fica na Central do Brasil, para me credenciar. Só que eu fui mal arrumado, né? Eu fui lá com a barba por fazer, o cabelo todo esquisito, sem pentear, não sei o quê. Cheguei lá, aquele molequinho lá, não sei o quê. Aí o cabineiro virou para mim, o seu elevador não é esse aqui, não. Eu falei, desculpe, qual que é? É aquele lá, o elevador para todo mundo, né? Aí eu fui para o elevador que ele me mandou, no Comando Militar do Leste. Levei a documentação para cobrir o presidente da República, entendeu? Tinha que ter uma carteirinha. Eu tive um monte de carteirinha daquela, eu dava carteirada para caramba, aqui, pá! Então, no dia seguinte, eu fui buscar a carteirinha. Foi a minha primeira. Fui para o elevador que o cabineiro tinha falado que era o elevador meu. Só que eu estava todo arrumadinho, com um terno parecido com Mário Fofoca, que foi um personagem muito famoso da televisão, Mário Fofoca. Era um risca de giz. Eu fui lá, mas todo arrumadinho, estava usando essa roupa na época, né? Todo engravatado, barba feita, cabelo cortadinho, papá. Fui para onde o cabineiro tinha me falado. Aí esse mesmo cabineiro vira, ô moço, por favor, aqui. Eu falei, mas onde o senhor falou que era o outro elevador? Eu falei, não, mas esse aqui, eu dei um engano. Quer dizer, olha só como é que a roupa, né, não abre porta. Eu cansei de entrar, rapaz, como repórter nos aeroportos, em lugares que não podia ter entrado. Entendeu? Por quê? Eu estava de paletó e gravata. Acostumei desde cedo com esse negócio. Entendeu? E por isso que, por andar de paletó e gravata, que eu fui fazer o presidente da República e passei a ser o repórter do amarelinho que fazia os presidentes quando chegavam ao Rio de Janeiro. Olha aí como é que uma dica faz toda a diferença, hein? É isso aí. Aí volta na fase Antônio Carlos. Aí você explicou a origem das gravatas. Exatamente. Como é que foi a fase Antônio Carlos? Então, como eu andava de paletó e gravata, de vez em quando eu tirava, claro, lá no estúdio eu tirava o paletó, ficava só de gravata, assim como eu estou aqui, né? Desapertava. Aí teve um dia que ele falou, pô, gravata bonita, cara. Quem te deu essa gravata? Aí eu não me lembro o que eu falei, né? Aí, no segundo dia, eu fui de gravata. Ele me perguntou de novo. E ficou 20 anos me perguntando quem te deu essa gravata. Eu tenho cerca de 1.500 gravatas que eu ganhei, a maioria de ouvintes da Rádio Globo. 1.500 gravatas. Ó, além dessa que eu estou usando aqui, né? Ó, tem essa aqui com as cores. Olha aí, gente, preto, ó, gravatas com histórias, hein? Cada gravata tem uma história. Essa gravata aqui, preta e vermelha, ó. Preta e vermelha, que eu colocava sempre quando o Flamengo ganhava. Se tivesse sido no ano passado, eu ia colocar a gravata todo dia. A mesma gravata. Né? Essa aqui combinava com vários estilos de roupa. Eu também trouxe aqui para Além Paraíba.
Essa azul aqui também combina bastante com o Monte de Rio. Para terminar, essa aqui, que é uma das preferidas minhas. Tá? Quando isso tudo passar, né? Quando isso tudo passar, quem quiser ficar com a gravata dessa de lembrança, eu vou fazer a doação. Tá Show de legal? bola. Falou, tá falado. E como surgiu aquela ideia fantástica que eu disse para você que eu tive a honra de participar. Você gravou as minhas imitações e colocou no ar. O microfone invisível. Como é que surgiu a ideia do microfone invisível? Um quadro de tanto sucesso. Microfone invisível da Globo na Central do Brasil. 2 gagos conversando, né? Aí entrava os gagos lá, não sei o quê, né? E era isso aí que você está falando. Teve um dia que você foi no estúdio da Rádio Globo. A minha ideia, quando eu lancei esse microfone invisível, era, na verdade, substituir o amarelinho da Rádio Globo, que com a criação da CBN ficou em segundo plano. Parou de ser aquele amarelinho exclusivo ali da Rádio Globo. Né? A CBN passou a usar os carros de reportagem todo e a Globo ia na onda, né? Assim que a Rádio Globo começou a perder o prestígio, quando a CBN começou a crescer. Aí você pergunta, pô, mas o Zé Roberto Marinho, ele prestigiou a CBN, desprestigiou a Globo? Não, porque ele queria que o pai dele soubesse, o Zé Roberto Marinho, que ele era capaz de criar alguma coisa. Então a CBN é criação dele. Então ele priorizou a CBN. E sem pedir, o chefe de reportagem lá da época, os diretores, começaram a desprestigiar a Globo. Então, eu tenho que criar alguma coisa que o programa do Antônio Carlos não deixe de ficar na rua. A ideia do microfone invisível foi essa, ouvir de fato as pessoas na rua, né? Só que o Antônio Carlos sempre gostou de mais humor. O programa dele tem essa audiência toda, por quê? Porque é um programa muito popular, tem as fofocas da Juju, o horóscopo Azorionara, a simpatia da Podica, e tinha que trazer isso mais para perto dele. Então, nós criamos esse negócio mais para o lado do humor. Né? Eu não me lembro qual o tema. Você se lembra, não? Que você fez? Não lembro mais, não, né? Eu acho que a situação era um menino que estava na escola, para variar, né? Coisa que já aconteceu comigo inúmeras vezes, fazendo a imitação. Vamos ligar o microfone. Ali entrou a deixa minha, que você gravou no estúdio comigo, fazendo a voz do Silvio Santos, acho que outro foi o Lula, outro foi a Marília Gabriela, foram 3. E foi o ar nos 3 blocos. Pois é, porque você é um imitador, né, começando na carreira, mas fez o negócio direitinho e certamente de muito sucesso. O microfone invisível que passou a ser feito assim, eu parava alguém na rua. Eu fazia microfone invisível com magistrados do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, desembargadores do órgão especial, que são os desembargadores, os 25 desembargadores mais antigos do TJ, eles formam o órgão especial. Eu fazia microfone invisível com eles. E saía dali e fazia microfone invisível com um mendigo na Cinelândia. Você acredita? Aí, no dia seguinte, o Antônio Carlos, onde é que está o microfone invisível? Eu falava onde é que estava. Quase sempre pro lado do humor. Algumas vezes, o pessoal encarnando na Juju, isso dava muito ibope também. Entendeu? Então, foi assim o microfone invisível. Microfone invisível da Globo. Você lembrou bem. E fala aí as experiências que você disse que ia falar para a gente aqui hoje, como assessor de imprensa, as histórias. Assessor de imprensa. Eu, inclusive, no Facebook meu eu fiz uma chamada. Sim, muito boa. Nós tivemos ontem repetição, né? Pela TV Globo, que muitos chamam de Globo lixo, mas o padrão de qualidade é inegável, né? Continua lá em cima. Repetição da decisão da Libertadores, com o Flamengo vencendo de forma fantástica nos últimos minutos do jogo ali e levando essa torcida à loucura, para desespero da concorrência. Até o domingo retrasado, estavam repetindo jogos da seleção brasileira, tá certo? Sim. Tá. Você era muito novo, também não pegou. Muita gente que está acompanhando a gente agora, seu público é mais jovem, também não pegou. A Copa do Tetra.
Se eu não me engano, acho que foi em 94. Acho que foi. Eu não tô... Se não foi, depois vocês me corrigem aí. A galera escreve aí. Quem está acompanhando pode escrever. É. Olha os jogadores principais. Romário e Bebeto. Tá? Num último jogo para classificar o Brasil para a Copa do Mundo, eliminatórias da Copa do Mundo, um jogo no Maracanã, Brasil e Chile. Brasil e Chile. Metade do segundo tempo, mais ou menos, Rosemary, que ficou conhecida como Rosemary Fogueteira, ela lançou um foguete desses que são traçantes, né, que caiu no gramado do Maracanã. O Rojas, goleiro da seleção chilena, aproveitou o embalo ali e fingiu que o foguete tinha batido nele. O Brasil estava ganhando por 1-0 o gol do Bebeto. Caramba! O massagista passou mercúrio cromo nele para parecer que ele tinha sido atingido, não sei o quê. Ele foi para o vestiário, porque eles queriam melar o jogo, porque o Chile estava perdendo o Brasil ia classificar e o Chile ia... Resultado, eu estava nesse dia na tribuna de honra do Maracanã como repórter com um delegado de polícia responsável pela jurisdição ali do Maracanã. Delegado da Praça da Bandeira, delegacia da Praça da Bandeira, José Carlos Ribeiro Franco. Doutor José Carlos Ribeiro Franco, ele tinha que ser tudo mesmo delegado. Professor de Direito Internacional fantástico, tinha uma cultura extraordinária. Mas você sabe qual a arma que ele andava como delegado de polícia? Qual? Chuta aí. Fuzil, revólver, metralhadora. O que você acha que ele andava? Nossa, eu não faço a mínima. Ele andava com canivete. Caramba! Ele não andava armado com revólver, não. Andava com canivete, entendeu? E nunca usou aquele canivete. Ele tinha que ser tudo mesmo delegado de polícia. Mas mesmo assim foi um brilhante delegado de polícia. Por quê? Porque escolhia para os lugares certos as pessoas certas. Tá? Ele tinha uma equipe fantástica. Só que o delegado Ribeiro Franco, ele adorava almoçar e ir para casa, tirar aquela soneca. E a gente almoçou num restaurante que vendia um cozido muito legal ali, que era de um português, do espanhol, ali na Tijuca. A gente almoçou ali com as nossas famílias e acabou o almoço. Eu virei, doutor Ribeiro Franco, e aí, vamos para o Maracanã? Só vai para o Maracanã? Ele falou, não, estou cansado, eu vou para casa, vou descansar. Aí eu vi, doutor Ribeiro Franco, eu dei uma de assessor de imprensa. Eu era reforma, dei uma de assessor de imprensa. Que, na verdade, debaixo dos panos, eu era dele. Doutor Ribeiro Franco, Brasil e Chile, Maracanã vai lotar. Um jogo importantíssimo. O senhor não vai no jogo? Ele coçou a cabeça. Você acha que eu devo ir? Claro, doutor Ribeiro Franco. Aí ele foi para o jogo. Me convidou para sentar na tribuna de honra do Maracanã. E foi ali, quando a Rosemary Fogueteira lançou o foguete e o Rojas simulou que tinha sido atingido, que eu virei para ele e falei, doutor Ribeiro Franco, o senhor, como é professor de Direito Internacional, você vai me responder uma pergunta. Isso no Maracanã, na tribuna, hein? O jogo, o juiz resolveu acabar o jogo. Aí eu perguntei ele, se a delegação chilena entrar no avião, o que acontece? Aí ele vira território chileno. Quer dizer, o Chile ia embora, o Brasil estava arriscado a não se classificar para a Copa do Mundo, tá? Se o doutor Ribeiro Franco não tivesse aceito um conselho que eu dei para ele. Ele virou e falou, o que você quer dizer com essa pergunta? Eu quero dizer, doutor Ribeiro Franco, se eu preciso ir lá embaixo agora, no vestiário, e pedir para entrar no vestiário e ver se esse cara não está mentindo, se esse goleiro não está mentindo. Uma intuição que baixou em mim na hora. Né? Ele foi no vestiário, chegou lá, aí bateu no vestiário, aí o massagista abriu. Aí abriu e fechou a porta de novo. Né? Aí ele, mais uma vez,
Aí falou, é da polícia, o delegado. O cara bateu a porta de novo na cara do delegado. Aí o sangue subiu nele, ele Eita! pegou, tirou a carteira, mandou chamar o batalhão de choque, cercou o vestiário ali da delegação chilena no Maracanã, bateu de novo, carteira da polícia, a polícia invadiu e impediu que a delegação chilena voltasse para o Chile. E ali o Rojas foi levado para o Instituto Médico Legal e constatado que ele não tinha sido atingido nada por rojão nenhum. Entendeu? Caramba! Aí o Brasil foi classificado e ganhou o tetracampeonato tão festejado. Essa é a história que eu te falei. Gostou? Boa, muito boa. Aqui, estão dizendo aqui, ó, o Eduardo Basto disse que na situação do Brasil e Chile, ele cortou o rosto com uma chapinha. Comentários aqui tá rolando sobre a respeito. Aqui, ó. Rosemary até posou pelada depois. Isso, exatamente. É isso aí. Espectadores aí comentando o pitaco do bate-papo Mas aqui. não foi um foguete que atingiu o rosto, o Instituto Médico Legal comprovou, fez exame de corpo de delito e comprovou que ele não tinha sido atingido por. Na verdade, o que aconteceu foi que eles botaram mercúrio cromo para tapear e nego achar que ele tinha sido atingido. Fizeram um curativo lá de Araque. Entendeu? Essa é a verdade dos fatos. Se alguém questionar isso, tudo bem, tem direito de questionar. Mas essa é a verdade. E se procurarem, né, nos jornais daquela época, vocês vão achar essa história lá. Rosemary Fogueteira foi convidada para posar na primeira página da Playboy. Eu não me lembro se ela aceitou. Rosemary Fogueteira. E Sacou? quais foram as outras histórias aí marcantes também dentro dessa área de assessor de imprensa? Rapaz, tem tanta, mas deixa eu tomar uma aguinha aqui. Peraí. Opa, uma aguinha. Vamos na Segura aguinha. aí. Olha, eu estou preocupado com a sua bateria aí, cara. Não, aqui tá tudo esquematizado já. A minha também tá. De antemão, eu não sei quem está participando ou não aqui, porque não está dando para me Tem a galera aqui, né? ó. A Mônica tá ligada na live, Eduardo Basto. Eu recordo dele. Eduardo Basto faz comédia em pé. Isso. Abraço aí, abraço. Aquele abraço, meus queridos. Edubas. Não sei o que. Edubas Basto Oficial. Eduardo Basto. Isso. Então, mas aí fala aí outra história marcante aí. Vamos a mais uma história? Vamos lá. Você quer com o mesmo delegado ou quer com Sérgio Cabral, ex-governador do Rio de Janeiro? Sim. Participava dos debates populares do programa Haroldo de Andrade. Famosíssimo. Durante anos, esses debates populares fizeram um sucesso extraordinário. Haroldo de Andrade, considerado o número 1 do rádio brasileiro. Pai do Haroldinho, fez aniversário dia 17 agora, que até pouco tempo era da Rádio Tupi. Então, no programa do Haroldo de Andrade, eu fiquei conhecendo Sérgio Cabral, o ex-governador Antônio Garotinho, né, também, o Sérgio Cabral, governador, o ex-governador Antônio Garotinho também. Miro Teixeira, um político fantástico, ao meu ver. Dizem que não tem político bom, mas o Miro Teixeira eu gosto muito dele, confio nele. Santo não tem ninguém. Quando você entra para a política, você tem que fazer política. Aí não tem jeito. Não tem jeito. Alguma coisa você tem que ceder. Falar que tem algum político 100% honesto, isso é conversa fiada. Não tem marido 100% honesto, não tem mulher 100% honesto, não tem político 100% honesto. Nem que seja um pensamento. Então, Dr. Carlos Bacelar, o neurologista número 1 do Rio de Janeiro, pai da doutora Andréa Bacelar, e vários outros que participavam dos debates. Francisco Dornelles, o homem que ensinou o Sérgio Cabral e o Pisciani, presidente da Assembleia, a fazer política. Escuta só, hein? Ele ensinou esses dois a fazerem política. Não foi a roubar do povo, a meter a mão, igual eles meteram aí, né? Com conivência de um monte de políticos. Mas deixa eu voltar para o ponto principal. Sérgio Cabral. Acabavam os debates do Haroldo de Andrade, eu na chefia de reportagem, eu participava dos debates também, uma vez ou outra,
e todo dia com a pauta do jornalismo. A pauta era feita pelo Wilson Silva, produtor do Haroldo de Andrade, com a ajuda de outras pessoas queridas, né? Entre eles o Ricardo Alexandre, que hoje está na Roquete Pinto, 94 FM. Então, eu descia todo dia e tinha contato com esse pessoal todo. A gente ia tomar café, eles passavam lá, me esperavam se eu estivesse muito enrolado. É na hora do Globo no Ar de meio-dia, né? A gente ia para o botequim ali na Rua do Rússio, do lado, tomar café. Aí, o doutor Carlos Bacelar virou para o Sérgio Cabral e falou assim: Sérgio Cabral, o Gelson, ele foi convidado para ser assessor de imprensa do Aloysio de Castro, que era concorrente dele na presidência da Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Entendeu? Era concorrente dele. Aí ele falou: não, ele pode sei lá, já ter falado com ele, mas, na verdade, ele vai ser o meu assessor de imprensa, que quem vai ganhar é aquilo. Quem vai ganhar sou eu. Aí eu falei: não, mas pega a mão, porque eu já me comprometi com ele. Não, mas não tem problema, não. Você vai para lá, o que ganhar, então... Aí ele deu uma repressão. O que ganhar, você vai ser assessor de imprensa dele. Eu, para não ser desleal ao outro, eu contei para o outro. Se o outro... Aí eu não ia concordar. Porque desse ponto eu sou muito certo com as coisas, né? Aí fui para a Assembleia Legislativa na eleição. Aloysio de Castro de um lado, Sérgio Cabral do outro. Sérgio Cabral ganhou. Eu já fui me sentindo assessor de imprensa da Assembleia, da Leste. Ele, quando combinou comigo no botequim do lado da Rádio Globo, ele apertou minha mão para valer. Você sabe quando o cara aperta a sua mão para valer? Né? Tem cara que aperta até demais, né? Eu magrinho, né? Apertou minha mão para valer, eu estava me sentindo assessor de imprensa. Aí eu fui cumprimentar o Sérgio Cabral. Ele nem olhou para minha cara. E não apertou minha mão, ele segurou minha mão. Eu falei: dancei. Não vou ser assessor de imprensa mais. Foi o melhor que podia ter acontecido na minha vida. Eu fui ser assessor de imprensa do desembargador Antônio Carlos Amorim, por indicação do Tadeu Santos, que foi assessor de imprensa dele no Tribunal de Justiça. Eu fui assessorá-lo no TRE. Tive a oportunidade de coordenar a campanha do voto eletrônico, 2 anos depois das eleições serem anuladas no Rio de Janeiro. É uma história longa, muito interessante, que vai ficar para outro papo, para outra ocasião. Mas aí o que aconteceu? Deus me livrou de ter ido trabalhar com o Sérgio Cabral, porque eu não ia me meter com roubalheira. Eu acho que ele deve ter me achado muito certinho demais, por isso que ele não honrou. Olhou assim: esse é honesto, não vou apertar a mão com força, não. Pois é, hoje você não estaria fazendo essa entrevista comigo se eu tivesse sido assessor do Sérgio Cabral, porque eu ia ficar marcado por ter sido assessor de imprensa do governador que fez isso com o estado do Rio de Janeiro. Se livrou, graças a Deus. Graças a Deus. Meu Deus do céu. Como é que pode? Deus não permite estragar uma biografia maravilhosa como a sua. Que isso? É isso aí, meu amigo. Oh, Deus sabe o que faz, né? É isso aí. Aí você falou sobre debates, participar em debates populares do Haroldo de Andrade. Como é que era participar em oportunidades como essa? Era um debate de alto nível, né, rapaz? Pregava os principais temas, né, do dia. A maioria saía na primeira página do Globo, né? Não ficava com aquele mesmo assunto o tempo todo, não, né? Como hoje o pessoal fica batendo a mesma tecla todo dia, a mesma coisa. Claro que pandemia é diferente, mas tem outros assuntos, que nego fica batendo todo dia a mesma coisa, não sei o quê. Ali não, assuntos variados. O programa da Roquete Pinto é muito parecido. O sujeito que faz, ele redige os temas, entrega para cada debatedor, entendeu? Todos os temas. E o cara dá uma lidinha ali antes. O que ele vai debater? Coisa curtinha. Então, era um alto nível da programação do Rádio Popular. Alto nível. Me pergunta se naquela época, dessa época que eu estou falando, uma rádio que só tocava música como hoje, conseguiria ser primeiro lugar em audiência.
Nananina, não. Rádio popular de alta qualidade. Você pode ficar sabendo, pessoal, a Rádio Globo, não sei o quê, a Rádio Tupi, não, mas duas emissoras com um programa de muita qualidade. Né? Quem queria ouvir música, por exemplo, no Sistema Globo de Rádio, ouvia a Globo FM, que no início só era música. O pessoal mais jovem, 98 FM. Né? No mesmo DAI onde está a Rádio Globo. Cada rádio com a sua proposta, né? De público. Então, foi uma experiência fantástica trabalhar com Haroldão. E tem mais, ó. Sempre que eu posso, eu dou uma passadinha onde tem piano, faço isso às vezes lá no Centro Cultural da Caixa, no centro da cidade, e toco o Bom Dia do Haroldo de Andrade, que é uma música sensacional. É um negócio sensacional. Calhão é recordar da mamãe em casa, da vovó. É isso aí. Aquela essência Agora, do rádio. Não pensa você que não tem muita gente da sua idade. Você tem quantos anos que você falou? 24? Sim. A sua idade. Que não herdou do vovô, da vovó, da mamãe, do papai, esse hábito de ouvir rádio, não. Tem muito jovem que continua ouvindo rádio. Eu tiro isso aqui em Além Paraíba. Mesmo usando máscara, né? Dirigindo no carro, quando eu sou obrigado a ir de um lugar para o outro, as pessoas até hoje, Gelson, não sei o quê, pessoas que me ouviam no rádio. E o meu público, no Facebook principalmente, é todo de ouvinte da Rádio Globo, ou a grande maioria. Muito bom isso aí, né? Você vê que o rádio mantém a longevidade. Nunca vai acabar. Eu acho que não. Eu acho que, de fato, ele está se transformando. Está se transformando. Na Rádio Nacional, onde eu fui chefe de reportagem durante 3 anos, eu peguei lá o estúdio da Rádio Nacional, onde faziam sonoplastia para as novelas pelo rádio, como Paulo Gracindo, vários artistas que se transformaram nos grandes nomes das últimas décadas da televisão brasileira, da TV Tupi, da Manchete, da Globo, né? E de todas as outras, né, que fazem esse tipo de programação, né? Saiu da Rádio Nacional ali, ó. Tá tudo já, né, com mais de 75, 80, né? Muitos já foram para o plano superior, como a Daisy Lust, né? Mas olha aqui, Gelson, eu estou na agulha aqui, ó, com a abertura do Haroldo de Andrade. Vamos relembrar um pouquinho? Vamos, até para descansar Vamos ver se sai. Olha aí, ó. Essa trilha aqui é marcante, hein, ó. Peraí. Olha aí, ó. Isso é mágico, isso. Vamos debater. Olha aí, ó. Um programa. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Sensacional. Olha aí. Olha aí, ó. Era Haroldo de Andrade na Globo e Cidinha Campos, a Cidinha Livre na Rádio Tupi no mesmo horário, cara. Negócio fantástico. Hoje que ela voltou pro rádio, tá na Rádio Tupi também, né? Pegou o coronavírus, mas graças a Deus, bem de levinho. Ela não interrompeu o programa, ela tá fazendo de casa, como a maioria dos apresentadores, né? Quase tudo fazendo de casa. Igual a gente tá o rádio se saindo bem no improviso, né? Sempre se saindo bem. É isso aí. Muito. E como é que você vê aí um balanço geral que você pode fazer em trabalhar com cada comunicador, ter uma experiência, contato com o Haroldo de Andrade ou Antônio Carlos? O que você pôde aprender, cada um com eles, um pouquinho?
Isso foi a melhor coisa que podia ter acontecido na minha carreira, porque eu aprendi a lidar com cada um, porque cada um é de um jeito. Uhum. Vaidade todo mundo tem que ter, entendeu? Todos nós, independente da profissão, a gente tem que ter um pouquinho de vaidade. Não pode deixar a vaidade subir a cabeça, o cara só pensar nele, não sei o quê. Né? Mas, então, ó, o Luciano Alves, antes do Haroldo de Andrade, era de um jeito. O Adelson, que revelou por centenas de cantores famosíssimos no Brasil, entre eles Alcione, né? Adelson Alves. Tinha um outro jeito, bem devagar, era de meia-noite às 4. Depois entra o Antônio Carlos, totalmente diferente do Luciano. A audiência da Globo triplicou com o Antônio Carlos. Ele fazia naquele rádio que até hoje continua fazendo sucesso, campeoníssimo de audiência. Você sabe quem foi o ídolo do Antônio Carlos? O César de Alencar? E César de Alencar, no primeiro momento, que a grande maioria aqui nem se lembra, nem eu tive o prazer de acompanhar o César de Alencar, mas principalmente o Silvio Santos. Ah, sim. Que vocês podem não concordar, mas independente de algumas coisas que ele fala de vez em quando aí, né? É o Silvio Santos, não tem como. Silvio Santos, é o Silvio Santos, né? Eu acho que eu tô falando com ele, o Silvio Santos. Tô. Olha, ô, Gelson Cunha, como vai? Mas às vezes a gente tem que invadir o espaço, né? Você está indo muito bem, sabia disso? Você tem um projeto, aquele projeto, fala o seu projeto do Conexão, tem um nome lá. Com o mundo, rapaz. Conexão com o mundo, Silvio. Tá vendo, Alex? Enfim, né? A gente aprende com todo mundo, né? Ouvindo Antônio Carlos, ouvindo Silvio Santos, ouvindo Gelson Cunha. A gente vai aprendendo, né? A vida é o aprendizado. Eu saía do Antônio Carlos do jeito que ele é e ia trabalhar com Haroldo de Andrade, completamente diferente do Antônio Carlos, mas um sucesso extraordinário, né? Depois vinha o Afonso Soares, ao meio-dia, com um programa que tentava ganhar da audiência da Tupi do Patrulha da Cidade, mas nunca conseguiu. Patrulha da Cidade é campeão de audiência há 50 anos. Mais de 50 anos do rádio. Mais de 50, é isso aí. Então, aí depois tinha o Valdir Vieira. Acabava o Valdir, Edmo Zarif. Antes do Edmo Zarif era o Gilberto Lima. Tá? Só fé. Luiz de França. O homem de Barbacena. O homem de Barbacena, pai do Rafael França. Aliás, avô do Rafael de França. Né? Pai da Adriana França e do Francinha. E um outro que eu não posso esquecer foi o que leu a última edição do Repórter Esso. Você sabe quem foi, não? Qual? Roberto Figueiredo, que chegou a ser deputado no Rio de Janeiro, mas desistiu da política, não aguentou ficar no meio daquela lama toda. Ele fez como a Denise Frossac, que eu tive o prazer de assessorar também, e que é minha amiga, que não aguentou ficar naquilo lá, saiu fora. Já só, tá aqui o Instagram notificando que o nosso tempo está acabando. Então vai lá, porque senão acontece igual aconteceu comigo quando eu entrevistei o Roberto Jefferson. Acaba antes. Mas aí você quer que fechamos a live, damos uma continuidade aí de mais minutinhos para concluir? Ou fechamos por aqui? Vamos fechar por aqui, a gente deixa para outra ocasião. Outra ocasião, então. Tá bom, querido? Então tá beleza, tá tudo tranquilo? Muito obrigado. Eu vou agradecer mais uma vez pela sua presença aqui com a gente. Muita gente se divertiu, se entreteu. E vamos fazer uma foto agora? Só se for agora. Vamos lá. Vamos lá. Fazer o print aqui. Sorrisão. Gelson Cunha na tela. Pronto. Meu querido, muito obrigado, tá bom? Eu que agradeço. Obrigado a todos que acompanharam essa live. E como diz o Gelson Cunha no rádio, foi imperdível. Foi imperdível. E que venha outras histórias e a gente pode compartilhar mais ainda. Tá bom, querido? Aí eu vou repetir o que o meu filho falava quando apresentava um programa que era em Paraíba comigo, meu filho especial. Eu virava para ele e falava assim, ó,
meu filho, ó, a gente volta amanhã se Deus quiser. E aí ele falava, ele completava, e ele vai querer. Tchau!